Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e começo o encontro de hoje com Andanças, Bete Carvalho. Da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar, meu olhar em festa que fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Uma das canções mais tocadas em formatura na década passada. A gente lembra de algumas formaturas, inclusive dançada, animada por muitas pessoas. É uma canção que fala de uma despedida e de um recomeço. Por isso, a canção foi tão usada, e às vezes ainda é usada em formaturas que a gente tem em nossas caminhadas. Lembrando a todos e a todas que hoje nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Mas antes de falar do Evangelho, eu quero aqui lembrar a todos e a todas que está acontecendo a CPI das bets. A gente, quando fala das bets, é o jogo eletrônico, o tal do tigrinho, do cobrinha, não sei mais o que. Esse jogo que tantas pessoas gostam de fazê-lo para ganhar um dinheirinho, né? Sabemos que o lúdico, o jogo em si, o brasileiro já é viciado mesmo, mas quando envolve valores financeiros, a pessoa às vezes perde controle. A gente quer lembrar que, quando acontece uma CPI, quando começa uma CPI, a gente sempre fala, vai ter a CPI, que bom, tem que ter CPI mesmo, mas lembre-se que a CPI ela não é de graça. Toda CPI que existe, ela envolve dois fatores, pelo menos. Primeiro, é a projeção política do deputado, do senador, de quem está investigando. Uma projeção política, a pessoa ganha uma propaganda gratuita direta em redes nacionais. Segundo, todo deputado que faz parte da comissão consegue receber uma hora extra, um jeton. Ou seja, ninguém faz nada de graça. Por exemplo, agora temos aí a CPI do INSS, que diz que o governo é contra. Eu só falo que tem a CPI. Já quer, vamos fazer. Mas a CPI, ela tem uma finalidade. Nenhuma CPI acontece da maneira vamos embora. Qual seria a finalidade de uma CPI? Primeiro, trazer à luz alguma coisa que não está sendo investigado. Se existe uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Estadual, Municipal, sei lá, da Guarda Municipal, se existe uma investigação ocorrendo, é mais barato para a Câmara e para o Senado, para o Parlamento, acompanhar tais investigações ou fazer uma CPI? Bom, eu acredito que fazer acompanhamento dessas investigações, que é possível, é mais barato que fazer uma CPMI ou CPI. Tem diferença entre CPI e CPMI. A CPI é feita apenas pela Câmara, pela Câmara, no caso, os deputados, ou somente pelo Senado, chama CPI. CPMI é uma CPI mista, onde você tem senadores e deputados. Então está acontecendo a CPI das bets, visa questionar por que existe pessoas endividando com o jogo do tigrinho, etc. e tal. O interessante não é nem a CPI em si acontecer, porque aquilo que uma das pessoas que foi lá dar depoimento ou esclarecimento falou, olha, se está errado, então vocês devem proibir. Porque quem faz a regulação de jogos e etc. e tal é a Câmara e a Presidência e o Judiciário. Então a Câmara podia muito bem botar um projeto de lei e votar, encaminhar para o presidente homologar, no caso o presidente autorizar, proibir, né? Mas aí
Parece que não. Aí estão lá fazendo uma CPI das Bet, e você vê aí deputados puxando um saco, né, de influencer que propaguem o joguinho, né? E ela foi instalada na terça-feira, dia 12. E é uma intenção de investigar a crescente influência dos jogos. Mas quem aprovou os jogos eletrônicos no Brasil? Não foi eu, nem foi você. Foi eles mesmos. Então, a gente vai acreditar que eles querem trabalhar. Na verdade, não querem. Porque estão chamando as pessoas que fazem a propaganda. Não estão trazendo os donos dos jogos. Que, na verdade, a maior parte dos jogos eletrônicos não são nem do Brasil, são estrangeiros. Mas deixa quieto. Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando que já estamos tendo um depoimento aí do núcleo aí que investigação de Jair Messias Bolsonaro, no quesito do golpismo. E vamos nós! Evangelho do dia de hoje, antes que alguém me pegue pelas orelhas, que eu só falo só de política e não falo do evangelho. E quando eu falo só do evangelho, alguém me pega pela orelha. Só falou do evangelho e falou da política. É assim que funciona o nosso país. E primeiro a gente entra nesse evangelho, lembrando de 4 itens que aparecem nesse texto. Primeiro, a gente vai ver, né, que aqui aparece a videira. A videira é um sinal de comunhão com Deus. A videira é sinal de fertilidade, a promessa messiânica em Jesus. A vida que flui a partir da realidade da videira. Por isso é que ele fala, né? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Segundo, símbolo que aparece, é os ramos. Os ramos são, aqui no contexto, independente. E os ramos, nós podemos analisar assim, são seres independentes que só florescem quando estão enraizados no amor de Cristo. 2, 3, frutos. São atitudes que expressam a alegria do reino. Os frutos da justiça, a solidariedade, a misericórdia, a dignidade, a defesa da vida. E 4, a poda. Então, a ação pedagógica amorosa de Deus que remove o que impede o bem de florescer. A gente, quando fala aqui tanto da poda como do corte, que tem diferença, o Evangelho fala que aqueles que não dão fruto são arrancados ou cortados, diferente de poda. Quem tem planta em casa, quem tem a graça de cultivar um jardim, sabe que a poda ela tem a missão pedagógica de embelezar, tem a missão pedagógica de fazer com que a planta se desenvolva melhor. E aí Jesus, nesse evangelho, fala que aqueles que dão fruto serão podados para que possam renovar os seus galhos. Às vezes nós precisamos de poda. Deus é o grande agricultor que às vezes nos permite a poda. Muitas das vezes nós não temos o que queremos, perdemos quem amamos, não conseguimos aquele emprego que às vezes é o emprego top que sonhamos. E às vezes não entendemos que às vezes é poda de Deus para que nos dá, para que possamos produzir mais. O ser humano é um ser que precisa, muitas das vezes, ser contido no seu ego. Não importa quem ele é, quem ele seja ele um leigo lá na comunidade do interior do Brasil, seja lá alguém morando em Roma, seja o Papa. Pois o limite nós temos que ter. Quais são os limites que eu tenho que me botar, tenho que me podar, para que possa produzir mais frutos? É uma pergunta que podemos responder com a graça de Deus. Eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis a seu amor. Acesse nosso blog denonato.blogspot.com. Deus nos ajude! Eu sou o Daniel Nonato e vamos continuar com Beth Carvalho, Andanças.